Salve, queridos! Tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Vou falar um pouquinho baixo, né, cara? Até porque são quase 3 horas da manhã, beleza? Caramba, Brown, tu não dorme não, cara? Pô, tu faz vídeo o tempo todo? Não. Né? E principalmente numa situação dessa não tem como dormir. Vou até dar uma limpadinha aqui na câmera. Eita. Ah, agora ficou melhor. Agora meu rostinho tá mais bonito. Mas vamos lá. Surgiram aí informações, né, por parte de documentações, né, cara? A gente está vendo aí a reunião do Conselho Deliberativo se aproximando e já foi divulgada uma matéria no Lancenet. Meu amigo Sérgio Santana também não dorme, é outro que também não dorme, falando, né, e publicando, né, notícias sobre o Botafogo, né, e a gente fala aqui de algumas situações que realmente aconteceram, que estão sendo averiguadas, estão sendo estudadas e que vão ser votadas nos próximos dias, né? E são números que deixam a gente realmente boquiabertos, deixam todos nós, né, boquiabertos, na verdade. E, cara, realmente balança, tá? Seguinte, a gente já sabe, né, que o Botafogo ele vai ter uma votação do Conselho Deliberativo de maneira híbrida, alguns à distância, outros presencialmente, para aprovar a SAF, tá? O Botafogo vai tentar aprovar aí a SAF, né, e né, a maioria esmagadora, né, tá ao lado do presidente Torcésio Melo, dos conselheiros e tudo mais. E no dia 14 teremos a Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral é a votação contando sócios proprietários e alguns sócios torcedores, dependendo ali, por exemplo, o plano do sócio VIP, tá? E aí o que acontece? Já foi divulgado, obviamente, um documento, né, para os conselheiros, afinal, para os conselheiros votarem, né, e para esses conselheiros terem noção daquilo que eles estão votando, que eles estão aprovando, foi publicado, né, foi enviado para cada conselheiro, como é que eu posso dizer, as, as normas, né, tudo que mudou em relação ao que foi aprovado em maio de 2021 sobre a SAF Botafogo e o que vai acontecer de diferente do que foi proposto e o que está para entrar no Botafogo com o John Textor, com a Eagle Holding, beleza? E alguns números foram expostos, tá? Então isso é muito importante se ressaltar. Essa votação acontece no dia 13 e depois tem a Assembleia Geral no dia 14. Depois da votação no dia 14, isso vai se concretizar, né? A gente já tem a notícia de que o John Textor ele está aí vindo, né, nesse fim de semana ao Rio de Janeiro, né, para conversar com pessoas, para conversar com botafoguenses, para conversar com responsáveis pelo projeto. E é isso que a gente vai ter. Aí depois da aprovação, meu amigo, pega essas informações que elas são muito importantes. Primeiro, a gente já tem um esboço de em quanto tempo a gente vai ter esse investimento de 400 milhões em toda a parte do futebol. Aí quando a gente fala aí, realmente a divisão ela vai ter que ser feita mais para frente com a decisão do departamento de futebol, né? O quanto vai para salário, quanto vai para compra de jogadores, quanto vai para renovações de atletas de ativos, quanto vai para o CT, para instalações, quanto vai para as dívidas, óbvio, né? Lembrando que de toda a renda mensal do Botafogo, 20% tem que ir para a justiça, para o regime de centralização de dívidas, como já está indo, e 50% tem que ir, né, se não me engano são 50% dos dividendos ali de lucros, né, tudo mais, também tem que ser colocado para o pagamento de dívidas, né, enfim. E esse aporte financeiro, né, essa injeção de dinheiro, ela já começa agora, tá? São 400 milhões no total, beleza? São 400 milhões no total. O Botafogo ele vai estar colocando 50 milhões agora, 100 milhões ainda esse ano, de acordo com esse documento, a previsão de 100 milhões de reais para esse ano, de acordo com a documentação, 100 milhões em 2023, 100 milhões em 2024, e em 2025, os outros 50 milhões que restam, beleza? Então, todo esse aporte no futebol, esse investimento, essa injeção de dinheiro para o pagamento de dívidas e tudo mais, que tem que ser pagos em 6 anos, mas todo esse aporte de 400 milhões ele vai ser colocado em 3 anos no Botafogo. Pô, Brown, então o Botafogo ele vai ter 400 milhões só para torrar em contratação? Não. Né? Uma parte vai ser para construir instalações do CT, né? Tem que ver como é que vai ficar essa situação do CT, por exemplo, porque o planejamento dos Moreira Salles é o CT para base e o CT do profissional.
qualquer grande clube tem que ter, né? Isso vai ter que ser sanado. A gente vai ter uma parte destinada para comprar jogadores, óbvio, né? Mas também vai ter uma parte para a folha salarial. Uma outra informação que ela é muito importante que consta nesse documento é que o Botafogo ele vai usar, né, ele vai ter um aumento gradativo de aproximadamente 50% da sua folha salarial, e isso é uma das formas que o Botafogo encontrou de amarrar no contrato para não só gerar lucro, né, pagar dívida e gerar lucro para o John Textor. Ele tem que fazer do Botafogo uma equipe competitiva que busque títulos, beleza? E aí a situação que ela é mais interessante, rapaziada, em toda essa situação, a gente está falando aí 50 milhões agora, e depois 150, 250, 350, 400, beleza? O Botafogo, na verdade, essa situação do empréstimo ponte, né, que já vamos dizer assim, injeção de dinheiro agora, tá? Como é que vai funcionar isso? De acordo com o que está no documento, né? Dentro de 5 dias após a votação da Assembleia Geral sendo aprovado, né, a gente vai ter a aprovação no dia 14, 15, 16, 17, 18, 19. No dia 19 de janeiro já cai na conta do Botafogo 50 milhões de reais. Essa é a informação e essa é a previsão, né? Apesar do John Textor, talvez, a gente não sabe se ele já vai assinar um contrato vinculante, né? A gente não sabe se como é que vai ficar essa situação assim, vai ter que ser feita uma revisão, né? E em 60 dias, né, a gente vai ter tudo sanado, mas nessa transição de poder, de SAF e tudo mais, né, o Botafogo ele vai ter essa injeção de dinheiro para já começar, tá? Obviamente, o pessoal que está aí agora, né, a gente vai ter algumas, eu não digo mudanças, né, mas a gente pode ter novidades ao longo dos próximos dias aí dessa próxima semana, né, porque a gente pode ter o John Textor querendo uma pessoa da confiança dele, né, a gente pode ter o John Textor mantendo a estrutura atual para ver qual é e depois querendo mudar, né, na parte do departamento de futebol. E o que a gente vai ter, cara, e é até uma coincidência muito louca, a partir do dia 19 de janeiro, um montante de 50 milhões, que seria esse empréstimo ponte aí, que já foi dito aí pelo GE, estaria entrando na conta do Botafogo, certo? Esse empréstimo ponte estaria entrando na conta do Botafogo para que o Botafogo pudesse investir em reforços, renovações contratuais, organizar o seu futebol, pagar o que deve, né, a atletas em relação a salários, né, além dos salários de dezembro que ainda estão em aberto e já está tentando fazer um esforço para pagar. Você tem 13º, você tem férias, enfim. E você poder investir no time e ter uma folha salarial competitiva. Tá? Esses 50 milhões são iniciais para arrumar a casa. Né? O John Textor fala, meu irmão, toma 50, depois eu volto. Para arrumar a casa, montar um time mais digno, né, para um campeonato carioca, porque a situação atual é bem complicada. E aí, ao longo do Campeonato Brasileiro, a gente já vai ter uma folha salarial condizente com essa situação da SAF, de acordo com esse documento. E a gente também vai ter que esperar, né, todo o estudo feito pelo John Textor, né, nesse due diligence. Né? E ao longo de 2022 a gente pode ver mais 100 milhões sendo injetados no Botafogo. Repito, não só para reforçar time, não só para folha salarial. Para pagar dívidas, para pagar salários, para fazer reformas estruturais, né, para realmente, né, fazer o motor girar, beleza? E essa questão das dívidas ela é muito importante. E aí o que acontece? Brownie, depois desses 3 anos, o John Textor ele vai colocar dinheiro, esse montante de 400 milhões por 3 anos no Botafogo, pelo que consta no documento. Essa é a proposta. E depois? Ele vai embora, ele vai vender o Botafogo, né, ele vai querer só lucrar. Aí depois ele vai administrar sem a necessidade, né, de ter que ter um aporte para fazer a máquina girar a ponto de ter que pagar todas as dívidas. Num prazo entre 6 e 10 anos, né, esse pagamento ele tem que acontecer de todo o montante das dívidas trabalhistas, cíveis, né, tudo vai ser renegociado. Todos os credores têm que ser sanados e o John Textor ele vai aí tocar o barco. Né? Sei lá, né, aí na situação que amarra o contrato, ele vai ter que investir mais em folha salarial, ele vai ter que investir mais em estrutura, ele vai ter que investir mais em reforços. E aí, a partir de um determinado momento em que o Textor, cara, aqui eu já é o meu
já concretizei minha missão. E se ele quiser vender o clube daqui, sei lá, 10 anos, eu quero vender a minha parte de 90%, e tem outra situação que é muito importante, a gente vai apurar um pouco mais até fazer isso, que é a situação das cadeiras, né? Quantas cadeiras, né, desses 10% aí que sobraram vão ficar para o Botafogo, parece que são 5. O John Textor ele poderia vender para outra empresa, só que essa outra empresa ela teria que ser aprovada pelo Botafogo. Isso foi uma informação que foi trazida pelo André Rizek há pouco tempo. Bom, mas eu acho que esse cara, acho que dependendo do início, esse cara vai querer ficar um bom tempo no Botafogo, tá? Bom, gente, é isso. Beijo, fui.